né? Fazer uma discussão mais de fundo. Eu também queria falar para vocês o seguinte: depois que eu tive o AVC, eu estou com alguma dificuldade de fala, então tem palavras que não saem, a memória às vezes falha, e os ditongos crescentes, eu tenho percebido que eles às vezes não saem, entendeu? O I não sai. Então, em vez de falar polícia, eu falo polícia, sabe? E às vezes você está falando, você não consegue perceber, só depois que você percebe esses problemas de fala, né? Bom, então, o que vocês acham da gente começar essa discussão sobre a questão do Proudhon, a partir desse texto, que são dois, né? Camarada, a Gabriela queria falar uma coisa antes. Pode abrir o microfone, Gabriela. Ela tá com a mão levantada, então. Se quiser Fala, Gabriela. Ela deve estar. A Gabriela, pelo visto, está sempre ocupadinha, né? Então ela deve estar fazendo outra coisa aí. Quando ela voltar, aí tu dá um toque. Tá certo. Não, a ideia, então, era pegar esse texto e perguntar para vocês: vocês leram? Não entendi, Gabriela. Eu consegui ler só, sei lá, um pouco do texto do Proudhon. Tá. Acho que ela está falando aqui. Boa tarde. Fiz errado, não sei o que isso aqui. Boa tarde a todos. Estou com problemas com a câmera hoje, compas. Vou acompanhar de olho atenta. Tá legal, Gabi. Tá legal. Preto, eu vou só pegar um copo d'água ali, viu? Pra você. É rapidinho. Tá bem. Então, assim... o que vocês acham de aqueles que deram alguma leitura e tal, falar um pouco sobre o que leu, o que achou, tal, e aí a gente vai fazendo a discussão. Ou preferem que eu faça uma coisa mais que eu comece essa discussão? O que vocês preferem? Sim, eu pessoalmente preferia que você começasse e aí, a depender dos tópicos do que a gente fosse se interessando, a gente, sei lá, qualquer um aqui abre o microfone para falar e comentar algo. Tá bem. Alguém pode abrir o texto aí na tela para mim, por favor? O do Proudhon? Eu vou tentar aqui. Bom, nós podemos começar... Por que eu escolhi esses textos do Proudhon e não outro? Né? Já que o Proudhon tem um monte de texto. É porque ali, o Proudhon, ele vai fazer a discussão da vida, quer dizer, da história francesa, ao mesmo tempo, ele vai fazer discussão teórica e, ao mesmo tempo, ele vai falar do método. Ele vai fazer essas três coisas, apesar dos problemas de tradução desse texto, né? Ele vai fazer essas três coisas no texto e é compreensível. Por que ele começa... Dá para perceber que é a tradução amadora, que tipo, o cara que fez a tradução fez na boa vontade mesmo, só para deixar acessível. Foi um trabalhador do sindicato dos bancários que fez, né? Então, esse texto é bem antigo, inclusive, né? Assim, a tradução dele é bem antiga. E foi feito como dava, né? Mas eu conferi com o texto em francês e não tem muita diferença, não. O problema só é mais do estilo mesmo, né? O uso do estilo, do pronome, enfim, às vezes dá alguma confusão.
Mas, assim, o Proudhon, ele coloca como fundamento da sua análise aquilo que ele chama de contradição essencial. Se eu comparar com o texto do Engels, né, o Engels deixa de lado a contradição e vai discutir uma questão utilitária, de utilidade da autoridade. Né? E, em nome dessa utilidade, ele vai distinguir, então, aqueles que devem obedecer e aqueles que devem comandar, que é o exemplo do navio lá do Engels. E o Engels também, ele deixa de fazer a discussão do ponto de vista da sua consequência social para os costumes, para a tradição, para a moral. E o Proudhon não. Então, o Proudhon, ele começa falando isso, né? Que, olha, toda negação traz consigo uma afirmação, né? Mas inclusive, eu lembro das suas aulas, Preto, você comentando bem isso, de que toda negação traz em si uma afirmação, toda afirmação traz uma negação, e como o Proudhon vai comentar, inclusive, de como os cristãos vêm trazer a ideia de Deus único. Eles também se tornam ateus para todos os outros deuses. Sim, o importante nessa discussão dele, do Proudhon, assim, o que ele está discutindo? Ele está discutindo autoridade. Então, veja, quando ele fala que os católicos, né, os cristãos, negam o paganismo, né, a autoridade do Deus pagão, eles se tornam, nesse sentido, ateus, né, diante dos pagãos, que acreditam em vários deuses, óbvio. Mas, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles, para negar aquilo, eles têm que afirmar algo. E o que eles afirmam? Eles afirmam um Deus único. É importante entender o Proudhon nesse sentido. Eles negaram a autoridade? Não. Eles não negaram a autoridade. Porque a negação da autoridade é a não autoridade. É negar poder para qualquer Deus. Né? É não existência de Deus. Então, e não existência dessa autoridade divina. Né? Então, o Proudhon, ele mostra aí o seguinte, ó, tem uma série. Para você fazer uma negação, essa negação tem uma série de subnegações que acabam numa restauração. E uma outra série de negações que acabam numa nova afirmação. Né? Aquilo que ele chama de negação pura. Veja que às vezes é muito complicado, porque parece que ele está falando de uma síntese. Não, não é de uma síntese. Se você perceber no discurso dele, ele vai mostrar o seguinte, ó, que você vai ter vários discursos anti-governo, por exemplo, o governo direto, né? O governo para o povo, o governo de representantes, né? O governo indireto. E todas essas fórmulas, elas são formas de restauração. Eles estão dentro das séries de negação que tende a reafirmar o negado. Porque ela vai chegar até um ponto, esse é o método de Proudhon, né? Ele vai chegar até um ponto, e esse ponto é o ponto da restauração. Então, se você não negar, que é aquilo que ele chama de negação pura, se você não negar a autoridade em si mesma, a autoridade
vai ser restabelecida. Ela vai ser restaurada. É essa crítica, por exemplo, que ele faz aos comunistas depois. É essa crítica que ele faz considerando, né? A lei do Rollin, a Lei Blanc, a Robespierre, né? Porque todos eles fazem a negação da autoridade para restaurar a autoridade. É o que depois nós vamos, de forma mais sintética, chamar de reforma. Né? Você vai fazer várias negações, mas essa negação ela é não da essência, da negação pura, mas da representação dessa negação. Por exemplo, eu nego vários deuses, mas não a autoridade divina. Não a autoridade. Por isso que eu sou capaz de, ao negar o mundo pagão, eu posso estabelecer o mundo da unicidade divina. Se eu negar a autoridade enquanto autoridade, eu não vou poder, porque daí eu tenho uma negação absoluta. Eu não vou poder negar Deus. Ou seja, eu devo negar Deus se eu negar a autoridade, porque Deus é uma autoridade. E se eu não negar, eu não posso negar Deus. E aí, toda a negação daquele monte de coisas ali, daquele monte de deuses, ela vai se transformar num processo, numa série que vai restabelecer a autoridade divina, só que agora como única, e não como várias. Mas a autoridade em si está resguardada. Sobe um pouquinho o texto, camarada, para a gente... Então, se você entender esse método, você vai começar a entender o Proudhon. Como é que o Proudhon pensa. Por exemplo, ele... por exemplo, essa frase aí, deixa aí. Assim nascem e se desenvolvem as ideias que servem para guiar a raça humana. As primeiras são fornecidas por intuição espontânea, na qual... Bom, olha só. Inclusive, eu coloquei aqui no meu caderninho, eu também trabalho com caderninho, que assim, qual é a diferença de modelo histórico entre Proudhon e Marx? Né? O Proudhon, ele parte de antinomias, né? De contradição antinômicas. E o Marx parte de contradições materiais concretas, luta de classes, por exemplo. E aí o Proudhon comete ele se aproxima de Rousseau, quando ele fala o seguinte, as primeiras ideias são fornecidas pela intuição imediata, óbvio, né? O que ele está falando é de Hegel, né? De Hegel e também lá de Kant, lá dos antigos filósofos, que é o quê? Que é o conhecimento sensível, né? Ele está falando que o conhecimento sensível não é um conhecimento racional, e ele também não é um conhecimento organizado, é um conhecimento espontâneo, né? Na qual a prioridade não pode ser demandada por ninguém. O que ele está dizendo é o seguinte, o homem em contato com o mundo material, né, tem essas ideias de conhecimento sensível, porque ele deve conhecer aquilo que se apresenta para ele enquanto materialidade, enquanto necessidade, enquanto insuficiência ou suficiência, enquanto matéria fora de si.
Mas aí ele fala o seguinte, ó, mas o dia vem quando esses presentes do senso comum, bom, aí ele está fazendo um julgamento, né? Não bastam mais para a vida coletiva. Ó, o Proudhon está misturando duas coisas aqui. O Proudhon está dizendo que todo conhecimento sensível induz uma tecnologia também sensível, né? Na medida que a maçã está ali, eu preciso pegar a maçã e não alcanço, eu faço uma vara, vou lá, cutuco ela, faço essa vara espontaneamente, vou lá, cutuco ela para a maçã cair, para poder comer a maçã. Que é um conhecimento tecnológico sensível, né? Intuitivo, da intuição. Mas que a intuição vai ser superada porque ela não basta para a vida coletiva. Então ele está supondo, ele está fazendo a suposição hobbesiana, né, ou russoniana, de que o homem vivia de forma individualizada e de que, por algum motivo, ele não fala qual é esse motivo, ele passa a fazer parte de um grupo, de uma vida mais coletiva. E que esses achados da sensibilidade individual, espontâneo, ele não basta para essa vida coletiva. Na vida coletiva, ele tem que ter soluções aceitas pelos outros. Pelos outros que convivem ali, naquela relação coletiva. Por isso ele vai se aproximar de Rousseau. Porque o Rousseau diz o seguinte, lá naquele texto que é sobre a desigualdade entre os homens. O Rousseau vai dizer o seguinte, olha, a propriedade foi gestada pela evolução de séculos. A propriedade não surge apenas porque alguém decidiu. Não, quando esse alguém decidiu, a possibilidade de aceitamento da ideia de propriedade já estava dada. Porque ela vem se organizando lá atrás. Esta concepção é uma concepção de qual fazem parte também Marx e Engels e vários outros, é uma concepção de que até um determinado momento há uma certa espontaneidade dessas relações e depois de um determinado momento essas relações passam a ser coletivas e, portanto, racional e contraditória. Não quero fazer aqui o julgamento de valor, porque, na minha opinião, Marx e Proudhon também estão errados, né? Porque esse processo de criação da propriedade não é um processo tranquilo. E aí eu sou mais morganiano ou bachofeniano, que existia uma sociedade, um tipo de sociedade matriarcal, cujas relações não eram efetivamente relações de poder, mas relações de cuidado natural. E que a tendência da mãe, e também não eram relações de poder, veja, o matriarcado não é igual ao patriarcado, ele não a Leda Gardner, no livro sobre patriarcado, ele chama Patriarcado, fala um pouco sobre isso. Comparar o matriarcado ao patriarcado é um equívoco muito grande, porque o patriarcado é uma organização, né? O matriarcado é um modo de vida, é diferente. No modo de vida matriarcal, a tendência da mãe, a tendência da mulher é proteger os filhos, não deixar que eles briguem, dividir as coisas igualmente. Então, por isso, nesse processo não tem propriedade. Nem a propriedade comunal. A natureza está lá para todos. Não existe a ideia de propriedade. Marx, Engels, Proudhon parte do princípio de que o processo da propriedade, da não propriedade, do uso comum da terra, para
o processo da propriedade se deu naturalmente. No livro do Marx, chamado Formações Pré-Capitalistas, o Marx vai falar um pouco disso logo no início do texto, não no prefácio, que é do Engels, mas no início do texto, ele vai dizer o seguinte, que a relação de propriedade dentro de uma comuna é uma relação entre a comuna que tem a propriedade e o comunarde, que está dentro da comuna. Isso significou que já teve o processo de cercamento da terra, ou de uma ideia fictícia de que aquela determinada terra pertence àquela comunidade e não a outra. Então, você já produziu uma ideia de propriedade contra uma outra propriedade, quer dizer, contra uma outra comunidade, ou contra aqueles, né, que não têm comunidade. Esse pressuposto é um pressuposto de que a propriedade se deu naturalmente, né, quando há outros autores, inclusive esse que vos fala, que diz que não, que a propriedade surge na guerra que os homens fazem contra a sociedade matriarcal, o tipo de organização comportamental, social e tradicional matriarcal, para estabelecer a relação de propriedade. Isso porque começa um processo de produção. E aí, voltando ao texto, quando você começa o uso da terra, mesmo como não proprietário, como não propriedade, mais assiduamente, ou seja, quando o ser humano se fixa num lugar, ele começa a usar aquele lugar de forma cotidiana. E aí vai produzir tecnologias que vão ser utilizadas por todos. Então, se a mulher faz um buraco na terra e bota a panela em cima e faz uma coisa de barro que chama da panela, né? Ela está criando uma tecnologia que a mulher do lado, o homem do lado, o outro, todos eles vão acabar utilizando. Então, essa tecnologia passa a ser uma tecnologia coletiva, né? Que já não basta aquela tecnologia onde o indivíduo que está sozinho. Essa tecnologia ela deve ser socializada coletivamente. Ao mesmo tempo, na medida que você vai produzindo, começa também, por causa das relações entre os seres humanos, e aí voltando a Proudhon, começa as relações de quem produz mais, quem produz menos, e aí, né, se produz uma relação de que assim, bom, essa coisa de não ter propriedade do mundo matriarcal não é legal, então vamos derrubar o mundo matriarcal. E derruba-se o mundo matriarcal. Então, há várias pesquisas arqueológicas no mundo todo sobre as sociedades matriarcais que foram derrubadas pelos homens. Agora, há o fator de haver sociedades primitivas que já nascem patriarcais, tem a ver com a migração, né? Porque a população mundial é feita desse processo migratório, né, que aconteceu no mundo todo. Oi, Leci, tudo bem? Oi, Preto. Boa tarde, pessoal. Eu não estou sabendo desligar meu microfone. O quê? Meu microfone. Tem um íconezinho ali, ó, de microfone. Eu acho que é aqui. É isso aí. Bom, como é que então o Proudhon vai ver isso, né? O Proudhon ele vai
trabalhar com esses dois conceitos. O conceito de natureza, quer dizer, de conhecimento sensível, e o conceito de conhecimento racional, para poder fazer a discussão que ele está fazendo aqui sobre a autoridade. Bom, o Proudhon, ele vai dizer o quê? Olha, a autoridade, ela é... Peraí. É o cara vendendo algodão doce. Vocês querem? Se quiser, eu pego lá um algodãozinho doce. Passa o texto aí, camarada. Qual página exatamente, camarada? Vai passando aí, eu vejo... Peraí. O Proudhon, ele vai trabalhar, então, com essa ideia de sensível e a ideia de racional. E aí ele vai colocar a autoridade no campo do racional. Ele não vai colocar a autoridade no campo do sensível. Quando ele faz a referência ali atrás de que o governo é aprendido no lar, quer dizer, no seio da família, ele está junto com Aristóteles, com vários outros. Mas essa relação de autoridade no lar não é uma relação de autoridade mesmo. É uma relação de cuidado, é uma relação de inferioridade. O que nós temos depois é uma relação de mudança de estatuto, do estatuto de pessoas iguais para um estatuto de pessoas desiguais. Esse estatuto, essa mudança de estatuto, ela se dá com o domínio do homem sobre a mulher. Esse domínio é um domínio que impõe e que implica numa governabilidade. Gabi, o teu telefone, teu Skype aí está dando... tem que desligar o microfone. Essa governabilidade, ela é definida pela superioridade estatutária. É sobre essa superioridade estatutária que, no fundo, o Proudhon vai estar falando quando fala do governo direto e legislação direta. Veja, eu não quero entrar nas questões mais francesas, mas apenas naquilo que nos faz entender o pensamento anárquico do Proudhon. Por exemplo, lembra que a gente estava falando sobre a questão que quando você nega a Deus, aqueles vários deuses pagãos, e faz uma contradição com o credo em vários deuses pagãos, se transformando por um segundo em ateu para negar aqueles vários deuses e para produzir em seguida uma afirmação de um Deus único. A mesma situação, do ponto de vista lógico, se dá na ideia de governo direto.